Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus irmãos, meu boa noite a todos. Que nosso amado Mestre Jesus e os benfeitores espirituais possam nos inspirar para um melhor entendimento das reflexões que faremos nessa noite. Hoje, dando continuidade ao estudo sobre o Livro dos Espíritos, vamos tratar da questão 149. Essa questão se encontra na parte 2ª, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 3º, Retorno da Vida Corporal para a Espiritual, cujo tema é a alma depois da morte. Vejamos então. A questão 149. O Allan Kardec ele faz o seguinte questionamento aos espíritos que participaram da codificação. Que sucede à alma no instante da morte? E os espíritos responderam: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Momentaneamente por quê? Porque nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Nós sabemos disso. E no decorrer do estudo dessas questões, na sequência dessa questão 149, são diversos os assuntos que serão tratados através desse tema, tais como a preservação da individualidade do espírito através do perispírito, que mantém seus traços característicos. Outro, a separação da alma e do corpo, que, segundo os espíritos da codificação, o último alento quase nunca é doloroso. Outro assunto, que a extinção da vida orgânica é que acarreta a separação da alma. A maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma, a forma como a pessoa está menos materializada, menos presa à matéria, a alma se desprende com mais facilidade. Se ela estiver mais enraizada na matéria, mais presa às coisas materiais, há uma maior dificuldade de desprendimento da alma desse corpo, que já deixou de existir, Na morte natural, que acontece pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. Já nos casos de morte violenta, em que não há extinção gradual das forças vitais, os laços que prendem o corpo ao perispírito são mais tenazes, sendo, portanto, o desprendimento mais lento, nele. Então, é isso que a gente falou. A morte natural, como o organismo vai desgastando, as forças vitais, os órgãos vão se desgastando, em decorrência da idade, vão já, perdendo a vitalidade, o homem vai deixando a vida mais facilmente, mas sem o perceber, é um desprendimento mais natural. Quando a morte é repentina, violenta, em que não há essa extinção, das forças vitais gradualmente, então os laços ainda são mais fortes e fica mais difícil o desprendimento do corpo, do espírito desse corpo, que já, morreu, que já perdeu sua vitalidade, E um destaque maior nós temos é para os suicidas, No suicida, principalmente, esses laços são muito tenazes. Daí as consequências que advêm de um suicídio, que a gente
que estuda a doutrina espírita já, ouve falar e os espíritos nos ensinam sobre isso, Então, todos estes assuntos, mencionados aqui por mim, são assuntos que serão tratados de uma forma mais detalhada, mais aprofundada no decorrer das próximas questões. São temas muito importantes para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento, para as nossas reflexões. Era isso que eu queria trazer para vocês também. Então, agora voltemos à nossa questão 149, que dá início a esse estudo. Então, o que sucede à alma no instante da morte, E os espíritos falaram, volta ao mundo espiritual, que é sua verdadeira vida, É de onde nós viemos e para onde nós vamos, Quando o nosso corpo morre, quando ele perde a vitalidade, o espírito se desprende, nós vamos para a nossa verdadeira vida, que é a espiritual. Então, nós vamos buscar aqui Miramês, mais uma vez, Ele nos esclarece e traz comentários muito importantes para a nossa reflexão. Vejamos, então, o que diz Miramês sobre esta questão. A alma, depois da morte, volta ao plano espiritual de onde veio. É como se estivesse internada em uma universidade, em contínuo aprendizado, e ao terminar o curso voltasse ao campo de trabalho maior, a fim de se sentir mais livre no exercício das suas obrigações. A carne é uma bênção de Deus, que nos compete aproveitar como sendo experiências valiosas. Quem despreza essa oportunidade no mundo é tomado de arrependimento constrangedor e busca sua volta nas lides humanas com redobrados deveres para aliviar o fardo, a vida. Em se comparando com a eternidade da alma, o corpo humano é uma prisão-escola, onde as faculdades estão abafadas, senão oprimidas, dependendo de esforço próprio para que se inicie a libertação na luz do tempo e nas bênçãos de Deus. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é para nós outros, encarnados e desencarnados, um código que favorece a iluminação dos nossos sentimentos, mas para tanto devemos procurar essa melhoria. A nossa parte temos de fazê-la e, para exemplo, podemos observar a vida de Jesus na subida do Calvário, vencendo todos os obstáculos e vivenciando tudo que falou aos homens. Devemos estudar a questão das vidas sucessivas, que é uma lei em todos os mundos, um processo de elevação dos espíritos. Tudo existe para o nosso bem, esperando que busquemos conhecimentos no avanço da nossa libertação. O espírito encarnado deve meditar sempre que possa no mundo espiritual, nas comunicações dos espíritos com os homens e na reencarnação, pois o estudo dessa filosofia grandiosa irá abrindo caminhos para novos conhecimentos da verdade. A esperança irá tomando de mansinho seu coração, dotando a inteligência de maiores poderes para suportar os entraves da vida e renovando forças para vencer todos os problemas. Aprenderá, assim, como conservar a alegria em todos os momentos, por saber que sempre está cercado de espíritos compatíveis com seus pensamentos. Atraímos pelo que somos. As nossas companhias espirituais
são de acordo com os nossos sentimentos. Porém, a misericórdia de Deus nos favorece com a presença dos anjos, mesmo vivendo na inferioridade, para despertar os nossos próprios valores. Olha que maravilha, né? Que Miramês nos fala que a misericórdia de Deus não nos deixa desamparados, não nos deixa sem os instrutores espirituais, sem os anjos que nos orientam, mesmo a gente estando vivendo na inferioridade. Olha que grande é isso, né? Sendo assim, cabe-nos reconhecer que Deus é Pai de amor, começando a atender aos chamados da consciência divina, para acendermos a luz dentro de nós pelos processos de uma vida reta em caminhos favoráveis, onde Jesus está sempre nos dando as mãos e nos ensinando como caminhar. Desta maneira, quando chegar o momento da passagem para o mundo espiritual, estará o encarnado preparado para tal evento, com serenidade e esperança, e preparado igualmente para voltar ao mundo quantas vezes forem necessárias para a sua felicidade. Neste clima de confiança em Deus, pedimos ao Senhor que nos ajude a compreender os desígnios dos céus, tornando-nos luz. Que possamos iluminar aonde quer que formos, servindo de instrumento para animar, ajudar a servir nossos irmãos que sofrem os desgastes da ignorância. Olha que maravilha, né? Então, nos seus comentários, Miramês nos lembra que o Evangelho de Jesus é a meta, é o nosso caminho, sejamos encarnados ou desencarnados. O Evangelho de Jesus é um código que favorece a nossa iluminação, a iluminação dos nossos sentimentos. E através dele subiremos o nosso Calvário, venceremos os obstáculos e estaremos juntos do nosso Pai. Continuemos estudando sobre as vidas sucessivas, nos informando sobre o mundo espiritual, sobre a comunicabilidade dos espíritos. E tudo isso nos engrandece e nos auxilia na superação das nossas dificuldades, das nossas sombras, daquilo que ainda nos prende à terra e nos afasta do Pai. Então, meus irmãos, para que nós possamos, após o nosso desencarne, voltar ao mundo espiritual com o coração repleto de alegria pela missão bem cumprida, vamos continuar o nosso esforço de aprendizado, de estudo e de progresso. Todo dia um pouquinho, todo dia caminhamos um passo a mais, subimos um degrau e quando percebemos já não estamos tão longe da nossa meta. Obrigada pela sua companhia. Que todos tenham uma noite abençoada. Muita luz.